Educação à distância, mudando realidades. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à disciplina de Direito do Estado. Eu sou o professor Tiago Lopes de Aguiar e hoje é a nossa terceira aula. Vou iniciar agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem de cabelos curtos, grisalhos, minha cor da pele é parda, estou utilizando óculos, um terno de cor escura, por dentro uma blusa branca, calça escura e um sapato de cor marrom. Estou gravando aqui dos estúdios do IFRO. Ao fundo nós temos uma parede branca com pontos em cinza conectados, né, que dá a impressão de conexão do estado de Rondônia. Ao lado as iniciais EAD mudando realidade. Vamos à nossa terceira aula, senhores? Gente, muito bom estar aqui com vocês, o nosso terceiro encontro, né? E hoje nós temos uma coisa bem legal, né, para conversar, um assunto bem interessante, que é controle, né, administrativo. Vamos dar uma olhadinha no slide aqui? Olha lá, ó. Só para reforçar com os senhores, né, terceira aula, né? E agora, né, o ponto-chave aqui nosso é controle administrativo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, olha só, antes da gente começar a trabalhar de fato, né, com a questão do controle administrativo, é importante nós entendermos, né, algumas definições, algumas terminologias importantes, tá, com relação à nomenclatura Estado, né, o que é o Estado. Então nós temos aí basicamente, né, que entender um pouco, né, da soberania, né, entender o que é essa finalidade, né, o povo e o território. Inicialmente, né, o que é o Estado, professor? Né, a gente está observando aqui que é uma ordem jurídica, né, soberana, né, independente, né, que tem por fim, né, o bem comum de um povo, né, tá aqui, ó, situado, né, em determinado território. Tá? Então, senhores, venham aqui comigo, né? É interessante aqui que nós temos 4 importantes palavras ali nesse contexto. Soberania, né? A soberania, ela basicamente representa para a gente aqui no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, a união, né, indissolúvel, né, com relação aos poderes e também, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tá? Uma outra palavra importante também que nós vimos ali é a finalidade. Né? Por que a gente tem essa finalidade? A ideia, né, de ter uma finalidade aqui, vamos dar uma olhadinha no slide, né, é o quê? Está bem aqui na própria definição. Ó, né? Qual é o fim? Olha só, que tem por fim o quê? O bem comum de um povo. Tá vendo lá? Ó? O bem comum de um povo. Essa é a nossa finalidade. Né? E esse povo, professor, né, são aquelas pessoas que estão ali, ó, situadas, né, dentro daquele território. Né? E o próprio território, né, são as fronteiras, né, daquele determinado país, daquela determinada entidade soberana. Né? A gente está falando aqui de um Estado, né, de uma definição de Estado, e nesse contexto aqui, né, a gente está observando a soberania. Tá? Então, é uma pergunta boa, né, inclusive para poder colocar na prova dos senhores lá, uma questãozinha bem básica. Né? Perguntar para vocês ali, ó, quais são os elementos integrantes, né, do Estado. E nós temos aí 4, né? Focando aqui novamente no slide: soberania, finalidade, povo e território. É importante a gente pegar e entender, né, o que é esse Estado, quais são os elementos que o integram, para a gente começar a entender melhor, né, o controle administrativo. Tá? Me acompanha aqui, a gente vai avançar no próximo slide. Agora, o que é importante nós observarmos? Né? A forma e o sistema de governo. Então, inclusive, né, para quem gosta de fazer concurso público aí, geralmente, né, dentro desse aspecto do estudo da Constituição, né, nós temos, né, como premissa o estudo, né, sobre a forma de governo, o sistema de governo, tá, e a forma de Estado. Tá? O que vem ser isso, professor? Né? A gente está conversando aqui sobre a estrutura do Estado. Né? Já vimos o que é o Estado, né, que nós temos aquelas 4 palavrinhas lá interligadas, que dá a definição do Estado, e ela pode ser analisada sobre o quê? Diferentes aspectos, como, por exemplo, esses 3 que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente fala de forma de governo, né, dentro de um aspecto geral, nós temos aí basicamente 2 formas. Né? Nós podemos ter uma representação de república ou monarquia. Você vê que eu coloquei em negrito aí, entre parênteses, Constituição de 1988, indicando, né, que é a nossa Constituição de fato. E aqui do lado estou explicando exatamente o que é a forma de governo república. Quando fala da forma de governo república, a gente está falando o quê? Da res pública, né? É importante o quê? A coisa, né? Diferente da monarquia, que é tudo do rei, né? A coisa aqui no caso, né, é o quê? É pública, né? Não existe bens do rei, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que os órgãos e entidades públicas possuem prédios, né, por exemplo, né, e esses prédios não são daqueles que o governam. Né?
na verdade, são o quê? Da população, né? Da comunidade. Os órgãos e entidades públicas eles estão prestando serviços, né, para a sociedade, né? E aí, ó, o chefe de governo, ele possui o quê? Uma temporalidade. Né? Lá na monarquia não tem isso, né? O cidadão é rei, aí tem uma sucessão, não é isso? Então o rei ele passa a coroa para o seu herdeiro e assim por diante, né? Aqui não, nós temos uma temporalidade, né? Prazo do mandato eletivo, né? Geralmente aqui, né, no nosso caso aqui é 4 anos, né? E dependendo do mandato, né? Eletividade também, né? Ou seja, a pessoa é eleita pelo próprio povo, né? E também a responsabilidade, né? A pessoa tem que ter o quê? Tem que prestar contas, né? Então, senhores, olha só, observem bem, né? Quando a gente fala aqui da forma de governo, a gente destaca a monarquia e também a república. Então, a gente está focando no que realmente a Constituição de 88 nos remete, né? Que é a questão da república. Então, tem que ter a responsabilidade de prestação de contas, a accountability, né? Tem também a questão do mandato eletivo, da própria eleição, a coisa em si, os prédios, né? Os órgãos, né? Não são do monarca, né? Não é não pertence ao rei, mas sim à sociedade, à comunidade, né? Àquele povo, tá bom? Então essa é a observação inicial que nós temos que fazer. Vamos continuar aqui, né? Agora falando do sistema de governo, tá? Sistema é diferente da forma. O sistema ele pode ser o quê? Presidencialista, você vê que está em negrito aí, que é o nosso caso, né? Ou parlamentarista. No nosso caso aqui, como é presidencialista, a gente colocou para vocês aqui ó, do lado, ó. O que é um sistema de governo presidencialista, professor? É aquele em que as funções de chefe de Estado, né, e chefe de governo, né, são exercidas, né, pelo presidente da República. Então, olha aqui comigo, senhores. Nós, na Constituição de 88, né, temos ali a premissa de eleger, né, um representante nosso, tanto para a esfera, né, do governo, né, quanto também, como a gente viu ali, da função de chefe de Estado. Então, nesse caso aí, uma só pessoa vai representar as duas. Quando a gente fala do parlamentarismo, a situação é diferente. Existe um chefe de governo e um chefe de Estado que são pessoas distintas. Tá? A Inglaterra, por exemplo, né, é uma situação dessa. No Brasil, nós temos ali o presidencialismo e uma só pessoa ela representa, né, essas duas entidades, essas duas personalidades. Tá? Vem aqui comigo no slide. Forma de Estado também é uma definição que nós precisamos entender. Nós temos aí o unitário, uma classificação do unitário, e a federação, que é o nosso caso, Constituição de 88. Professor, o que vem ser, né, essa federação? Né, de forma simplificada aqui, ó, né, é o modo de exercício do poder político, né, em função do território. Né? Então, ó, no Brasil aqui, nós temos o quê? Uma divisão espacial dos poderes. Né? E aí o quê? Nós temos o quê ali? Ó, né? Inclusive, né, eu vou até voltar aqui para vocês, ó, para relembrar aqui a soberania. Tá vendo? A soberania, ela faz, né, remete à ideia aqui, ó, né, dessa federação, tá? Que nós temos ali o conjunto ó, da União, estados, Distrito Federal e municípios, né? Cada qual com suas competências. Então voltem aqui comigo. Olha que interessante. Quando você vai dar uma olhada ali na Constituição, né, você consegue perceber, não é objeto de estudo nosso nesse momento, mas cada entidade dessa, ela tem as suas responsabilidades e competências. Né? Inclusive competências materiais e formais, né? Legislativas, por exemplo. Tá? Então, assim, a forma como o Brasil se organizou, de acordo com a Constituição de 88, é a federação, a forma de Estado federada. Tá bom? Vamos continuar aqui no slide agora com um assunto novo, lembrando que essas informações são cruciais para a gente entender, né, esse controle administrativo. Né? Vale, né, destacar aqui a separação dos poderes. A gente tem lá 3 poderes, né? Vamos conversar sobre eles aqui agora. E aí a gente remete essa separação, tá, gente? Em Montesquieu. Tá? É importante lembrar do Montesquieu, que ele vem aqui, ó, explica que as funções de editar normas, né, aplicá-las e julgar, né, os conflitos, né, que poderiam aparecer, estariam intimamente conectadas a 3 órgãos distintos, né? Autônomos e independentes entre si. Voltem aqui comigo. Na época de Montesquieu, ele imaginou essa separação dos poderes, mas não imaginou, por exemplo, pessoas distintas, né, trabalhando e atuando em cada viés desse. Né? Hoje, né, nós temos uma separação de fato, né, e nós temos, por exemplo, né, o presidente da República, que representa o poder executivo, tem o presidente do judiciário também, tem o do legislativo e assim por diante. Né? É importante a gente perceber isso, né, porque faz muito tempo que Montesquieu ele criou essa teoria. Né? E aí você se pergunta, professor, como é que está hoje? Né? Existe essa separação de fato? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo no slide. Faz lembrar, na verdade, né, do sistema de freios e contrapesos. Né? A ideia aqui,
né, é que cada poder consiga colaborar com o outro, né, em momentos, né, colocando às vezes limites, né, de um poder em outro, para não ultrapassar aquela esfera, né, do bom senso, tá? Cada qual, né, com suas funções típicas e atípicas. É uma coisa, inclusive, que a gente vai conversar agora aqui, ó, sobre funções típicas e atípicas também, tá? Então, nos termos da Constituição, lá no artigo 2º, ó, logo no começo da Constituição, né, olha o que ela nos diz, né? Entre aspas, inclusive, ó, são poderes da União, né, independentes e harmônicos entre si, o quê? São 3, né? Ó, legislativo. Qual é o papel do legislativo? Criar as leis, né? Não é isso? Editar normas, atos normativos, né? O executivo, esse é o papel princípio, tá? É princípio, né? A gente vai verificar que tem funções atípicas também. O executivo é o quê? É aplicar, né, as normas, né, ao contexto necessário. E o judiciário, né? A ideia do judiciário é julgar, né, possíveis conflitos que possam existir. Senhores, voltem aqui comigo. Atenção aí, então. Legislativo, judiciário e o legislativo, né? Legislativo, judiciário e executivo. 3 poderes, né, que são harmônicos entre si, tá? Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles? Olha lá no slide. Aqui nós temos a ideia da separação dos poderes ainda, só que agora num contexto de funções, né? Fala assim, professor, não entendi muito bem, né? Nós temos aí 3 poderes, cada qual com suas funções. Inclusive, existem algumas limitações, né, com relação ao controle, né, pelo fato de um poder, né, em tese, fiscalizar o outro. Mas qual seria a função, né, primária, né, de cada um deles, né? E aí o que a gente vai, né, conversar agora, né? Então o legislativo, a ideia é o quê? É legislar de fato. Criar legislações, criar leis, atos normativos, né? E inclusive, né, além, né, dele criar essas normas, né, ele tem também uma função importante que é o quê? De fiscalização. Né? De quem, professor? Do Poder Executivo. Então o legislativo, em tese, ele fiscaliza quem? O executivo. É uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Tá? Então o legislativo ele vai dar uma olhadinha ali no executivo. E qual é a ideia do executivo, senhores? Já que nós temos as normas, né, que foram criadas pelo legislativo, ele tem que praticar o quê? Os atos de chefe de Estado, chefe de governo e de administração. Né? Colocar em prática essas leis, né, normas que foram criadas lá pelo legislativo. E o judiciário, professor? É julgar. Né? Vai o quê? Dirimir conflitos, né, quando da aplicação da própria lei. Então pode existir algum tipo de conflito aqui no executivo, no ato de executar algum ato normativo, e o judiciário ele vai resolver essa questão aqui. Então, basicamente, aqui nós temos essas funções típicas. Né? Mas é interessante, né, vamos conversar aqui um pouquinho, cada poder, né, além de sua função típica, existe também o papel da função atípica. Né? Então é como se o legislativo pudesse, né, atuar com certos poderes do judiciário e do executivo. É como o executivo, né, pudesse atuar com poderes, né, do judiciário e do legislativo, e vice-versa. Olha aqui como é que funciona. Vamos dar uma olhada no slide. Função atípica. Olha só, vamos falar da função atípica do legislativo. Natureza executiva, professor. O legislativo pode ter natureza executiva lá do Poder Executivo? Sim, o próprio legislativo ele dispõe o quê? De normas. Ele dispõe sobre a organização administrativa com relação aos cargos, por exemplo, ocupados, cargos, funções, né, setoriais, ele pode criar setoriais e muitos outros. Né? Então você vê que ele pode, né, administrar, né, tudo isso aí e mais, né, dentro, né, do seu contexto de atuação. Já também, ó, o legislativo ele pode também ter natureza jurisdicional. Tem momentos, né, que ele atua como juiz, né, com funções típicas do próprio judiciário. Né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu trouxe para vocês o seguinte, ó, né, o Senado, né, tem momentos que o Senado ele pode julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Tá? Então, quem é que julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade? O próprio legislativo. Você vê que está julgando, professor. Como assim? Julgar? E o poder legislativo ele julga, sim. Nesses casos, sim. Não é o poder judiciário. Né? Já o executivo, aqui agora, ó, executivo, também tem funções atípicas na esfera legislativa. Ele pode legislar? Pode, né? Ó, por exemplo, ó, o presidente, né, da República ele adota medidas provisórias. Uma MP, né? Ó, deixa eu colocar no cantinho aqui, ó, MP. Uma medida provisória, né, que tem força de lei, né? Às vezes tem um reflexo ali imediato, né? Além de trabalhar com essa natureza legislativa, também ele julga. Mas julgar como assim, professor? Por exemplo, né, defesa de recursos administrativos, né? Um servidor, por exemplo, ele pode entrar com algum pedido administrativo, né? E quem vai analisar esse pedido administrativo é o próprio executivo.
né, internamente. Né? Ele que vai julgar e decidir se aquele pedido tem fundamento ou não. Olha aí. E por último aqui o judiciário, né, que também exerce ações, né, de natureza legislativa. O professor judiciário pode legislar? Pode. Ó. Por exemplo, aqui ao dispor, né, sobre regimento interno. O regimento interno é um ato normativo, né, de seus tribunais, aqui, por exemplo. Tá? Então ele pode legislar sim. Né? Além disso, tem natureza executiva. Né? Tá tudo muito ligado, né? Também ao legislativo, que faz a mesma coisa. Ao dispor que sobre sua organização, ó, criar setoriais, tribunais, varas cíveis, por exemplo, né, criminais. Tá? E também o que? Cargos e funções. Né? Ele pode pegar e administrar isso. Então vejam, olhem aqui para mim, ó, vejam que é interessante. Né? Nós temos 3 poderes, né, com a questão da separação, mas tem uma harmonia entre eles. Né? E não significa que o poder legislativo só vai legislar. Né? Tem algumas ações, por exemplo, que ele executa, né, que tem muito a ver com o poder judiciário, né, muito a ver com o poder executivo, além também, né, de fiscalizar como função típica, né, fiscalizar o próprio executivo. Né, esse é um exemplo. Então eles estão realmente, né, concatenados, interligados ali, né, e sempre conversando, tá? Esses 3 poderes. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no próximo assunto? Olha só. Agora, professor Sou prometeu e veio, né? E, professor, e o controle administrativo fica onde nisso, né? Então vamos dar alguns exemplos para vocês, né, e trazer esse contexto. O próprio controle, né, como a própria palavra nos diz, né, é a forma como a administração pública controla, fiscaliza e corrige seus próprios atos administrativos. Voltem aqui comigo, senhores. Nas aulas iniciais eu falei assim para vocês, olha, eu não entendo muito, né, não faz muito sentido a palavra compliance dentro, né, da administração pública. Até porque a administração pública só pode executar aquilo que está previsto em lei. Aí você para pensar assim, professor, certo, mas não podem ocorrer desvios? Sim, podem ocorrer desvios. E é aí, nesse momento, que a administração pública tem que aplicar aquele compliance. Né? E aí vai entrar o quê? Os controles administrativos. Né? Às vezes para punir aquele servidor, né, que se alterou, né, que ultrapassou dos limites, por exemplo. Ou às vezes a própria administração pública, por uma falha de processo de negócio, né, prejudicou algum tipo de direito do cidadão, por exemplo. Né? Ela vai ter que arcar com as consequências, né? Resolver aquele problema, pode gerar alguma indenização por dano material, dano moral e etc. Tá? Vamos continuar aqui no controle administrativo. Então, esse controle, né, ele abrange os 3 poderes, né, gente? Não vai pensar que o controle administrativo está lá só no executivo, não. Né? Ele está lá também. Os 3 poderes têm que ter mecanismos de controle, tanto no legislativo, no executivo e no judiciário. Qualquer um aqui, ó, né, que pertence, que trabalha em um desses poderes, por exemplo, né, pode sair ali, né, cometer algum desvio. Tá? E é onde, né, esse controle vem para poder colocar, né, as coisas no seu contexto, né, legal, tá bom? E aí fundamenta-se, inclusive, ó, nos princípios do quê? Da legalidade, olha aí, ó, tá vendo? Só que não é só isso, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? O LIMP, não é isso? Então estão previstos aonde? No caput do artigo 37 da Constituição. Então, dentre, né, as diversas classificações, vamos conversar aqui sobre a diferença entre o controle interno, vamos falar do controle interno, né, e do controle externo, tá? Então, gente, olha só, controle administrativo tem dos mais diversos, tá bom? Vários tipos de classificações, né, tem livros e mais livros, né, que trabalham, né, nessa seara do controle administrativo, tá? E só uma coisa que eu não falei para vocês ainda, que é válido dizer, né, eu trouxe aqui para vocês uma bibliografia, né, de forma adicional, que é de direito administrativo. Né? Nós estamos trabalhando com o direito do Estado, né? Um dos focos principais dentro desse contexto, né, é o direito constitucional, só que a gente tem que lembrar que às vezes o direito administrativo nessa seara, né, ele consegue trazer mais informações, né, informações mais detalhadas sobre o nosso conteúdo. Tá? Então a gente está indo lá no direito administrativo beber um pouquinho dessa fonte para que a gente consiga desenvolver uma metodologia mais adequada para o curso de Direito do Estado, tá? Dessa disciplina, tá bom? Vem aqui comigo, olha só, inclusive aqui, ó, eu estou utilizando para vocês aqui uma fonte interessante, ó, né, do próprio AGU Explica, a gente vai olhar ali, né, eu disponibilizei para vocês alguns vídeos do AGU Explica, né, para facilitar ainda mais essa explicação aí. E aí eu costumo dizer, pessoal, volta aqui para mim, né, eu costumo dizer assim, desconfie do professor, né, nunca acredite em tudo que ele diz, né. Então assim, o professor te falou alguma coisa na sala de aula, te deu alguma recomendação de leitura, algum vídeo adicional para poder assistir, faça. Né? Porque aí você vai perceber que o professor está indo numa linha certa, ou precisa corrigir, ou às vezes até você mesmo tem uma liberdade ali para se aprofundar, né, com relação ao conteúdo. Tá? Então, se utilizem disso para poder ampliar ainda mais o conhecimento dos senhores. Uma outra coisa importante no controle administrativo, né, já iniciando a fala com vocês, existem diversas classificações, né? O que a gente vai utilizar aqui e observar bem é o controle interno e externo. Talvez você já tenha uma certa familiaridade com isso, mas é importante a gente observar essa diferença. Vem aqui comigo no slide,
Olha só, vamos começar aqui, ó, tá a divisão aqui, ó, controle interno, né, e o controle externo. Ó, aqui nós temos a fonte do Celso Spitkovski, né, quase não sai, Spitkovski, né, fonte recente, ó, do ano passado aí, né, 2024. Então, senhores, olha só que interessante aí, ó, controle interno e controle externo. Vamos ficar aqui observando, olha só, o controle interno ele é realizado de ofício, ou seja, nós temos aqui uma autotutela, ninguém precisa, né, fazer nada ali para poder que o controle interno flua, né, pela própria administração pública, né? Ou às vezes pode ter sim uma provocação, né, de terceiros, né, como por exemplo denúncias, alguma reclamação, né, e etc. Então, ó, nesse contexto aqui a gente pode dar um exemplo da CGE, CGU, né? As controladorias gerais, né, elas integram, né, o sistema de controle interno. Ó, CGE, ó, CGE, Controladoria Geral do Estado, tem a CGU da União e tem a CGM, né, Controladoria Geral do Município. Então nós temos aí essas três figuras aí, né, que representam, que estão conectadas com o, né, controle interno. Além disso, nós temos o controle externo também, né? Aqui, ó, nós estamos restritos o quê? A legalidade dos atos administrativos, né? No outro aí é mais conveniência, né, também, né? Então é realizado o quê? Pelo próprio legislativo, ó, legislativo, tá vendo? Que é numa questão aqui mais envolvendo a questão política, né? E financeira, que ele vai avaliar e fiscalizar o próprio executivo, o legislativo, né? Ou ainda o judiciário, né? Por meio de remédios constitucionais, por exemplo. Os tribunais de contas da União, por exemplo, ou do Estado, eles integram, né, o sistema de controle externo. Então, senhores, olha só que interessante, né? Diferença clássica aí, controle interno e externo, né? Geralmente, dentro do Poder Executivo, né, você vai ter, né, essa figura do controle interno, né? E aí, se você tiver, por exemplo, lá no âmbito do Estado, é a CGE, né, Controladoria Geral do Estado. E a ideia da CGE é isso, é trabalhar muito mais, né, observar muito mais essa questão do compliance, né, com as normas, né, a formatação, né, de obediência, né, e atendimento às normas ali naquele poder executivo, né, que às vezes o próprio poder executivo cria as normas, né, ou então o legislativo está vindo ali, às vezes até para cumprir também uma sentença judicial, nesses padrões. Já o controle externo, ele tem uma função um pouco mais afastada, né? A gente observa que quem cumpre essa fiscalização externa é o próprio poder legislativo por meio de quem? Do Tribunal de Contas, né? Dentro do âmbito do Estado, nós temos o Tribunal de Contas do Estado. Na União, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Inclusive, o TCE ele também trabalha com a fiscalização dos municípios, tá bom? Continua aqui comigo. Né? Acabamos de ver aqui, então, a diferença de controle interno e externo, que são controles administrativos. Mas é importante também destacar, né, que está dentro da nossa ementa aqui, o MP, gente, olha só, Ministério Público. Né? Ele possui também um papel fundamental no sistema de controle da administração. É uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, né, e incumbe-lhe o quê? A defesa da ordem jurídica, né, do regime democrático de direito, né, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tá? A gente está olhando lá, né, o artigo 127 da Constituição Federal. E aqui um exemplo claro disso, né, é quando o Ministério Público ele exerce o quê? O controle externo das atividades da polícia. Tá vendo aí? Ó? Né? Nós temos o quê? O Ministério Público, eu só passei para vocês um exemplo, né, mas tem diversos outros, tá? O Ministério Público atuando na fiscalização das atividades e funções da polícia, né, das atividades policiais. Isso é uma previsão constitucional, né, e o Ministério Público ele tem essa incumbência. Né? Tá? Então isso também é uma espécie de controle. Tá? Então, ó, eu vou voltar para vocês no slide só para poder relembrar. Tá? Olha só aqui, ó, voltando aqui, o controle é o quê? Forma de controlar, aí fica bem fácil, né? Fiscalizar, olha só, e corrigir os seus próprios atos. E nessa seara, senhores, nós passamos aqui a conversar, né, sobre o controle interno e o controle externo dentro de diversas classificações que existem. E aí falamos do Ministério Público também. Observem aqui comigo, né? É importante vocês perceberem, tá, que o Ministério Público não é o único órgão que trabalha nessa questão do controle externo. Né? Tem a Defensoria Pública também, que ela pode atuar em determinadas circunstâncias, tá? Mas na nossa ementa está ali, né, a figura do MP, tá? Para a gente trazer aqui no contexto e conversar um pouquinho. Vamos voltar aqui no slide. E aí, olha só que legal. Ó. Eu deixei para vocês aqui, né, como eu havia dito, né, essa nova referência aqui para a gente. Tá? É uma leitura complementar lá do capítulo 19. Né? O que trata o capítulo 19? Né? Do livro aqui, ó, de Direito Administrativo. Spitkovski, né? O Celso Spitkovski. Formas
de controle sobre administração. A ideia aqui, gente, é para vocês aprenderem mais sobre o conteúdo, tá bom? Lembrando, né, que esse livro está disponível lá no Minha Biblioteca, né? Para acessar o livro, você tem que primeiro acessar o SWAP e clicar no Minha Biblioteca, né? Aí você entrou lá na Minha Biblioteca, vai pesquisar por esse livro aqui e vai focar onde? No capítulo 19, né? Que ele trata aí do controle, né, sobre a administração pública, as formas de controle sobre a administração pública. Gente, agora a gente chega aqui no nosso final, né, do nosso estudo, e eu convido vocês, né, a fazerem de fato a leitura lá do capítulo 19, né, do nosso livro, e também assistir a nossa próxima aula, tá? Que é a aula número 4. Beleza, pessoal? Sucesso aí, bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.